Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo novamente. Estamos retomando para mais um encontro sobre os pecados capitais. É o nosso dando continuidade aos nossos encontros, aos nossos estudos. Hoje trataremos da doença espiritual da avareza, da cobiça. Já falamos um pouco sobre a gula, sobre a luxúria. Hoje nós vamos colocar um pouquinho sobre a avareza, essa cobiça. Diferente daquilo que possa passar no nosso entendimento, a avareza não é apenas o mão de vaca, aquela pessoa mão fechada que não tem a capacidade de desapego. Ela pode ser sim também manifestada dessa forma, mas ela também pode se apresentar como um desejo desordenado pelos bens. São Tomás de Aquino nos diz, define o pecado da avareza, define essa paixão da avareza como a desordem, um exagero pelo possuir. Veja que assim como a gula e a luxúria, nós estamos falando de uma paixão mais rasa, um desejo mais terreno, um desejo mais das propensões mais baixas do homem, na carne, do físico. A gula, a luxúria e a avareza constituem os grandes combates que nós travamos no nosso corpo, na nossa carne. É preciso compreender que também a avareza é uma doença espiritual. Mas vamos por parte. A avareza, ela pode se manifestar, como eu disse, em dois aspectos. Ou pelo desejo desordenado de possuir novos bens, e aqui não necessariamente eles precisam ser com um valor significativo, ou o fato de você não conseguir desapegar-se dos bens que você tem. De fato, nós poderíamos resumir a avareza como essa idolatria aos bens materiais. Se nós fazermos uma comparação com a gula e com a luxúria, nós vamos perceber que se trata ainda de continuar colocando os bens, as coisas, as conquistas no lugar do Criador. A avareza, a cobiça, trata-se então de você colocar a sua segurança, colocar mais importância aos bens do que ao próprio Criador. Precisa ficar claro para você que não se trata apenas um desejo de conseguir de os seus sonhos, alguma coisa, mas sim a desordem que você tem com eles. Assim como a comida é uma coisa boa, assim como o relacionamento é uma coisa boa, desejada por Deus, assim os bens materiais Deus nos concedeu para a nossa vivência, para nós podermos viver. Agora, o problema da avareza é quando essa paixão nos atinge e faz com que nós canalizemos a nossa vida para uma busca cada vez mais disso. Fazemos do nosso modo de vida, da nossa vida, propriamente em busca dos bens materiais. O desejo de possuir é algo desejado por Deus. Não sei se você me compreende, mas Deus colocou no homem essa capacidade de desejar os bens, desejar a obra da sua criação, mas sempre em primeiro lugar o Criador.
O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta bem claro essa relação que Deus colocou para nós desde o Jardim do Éden, desde o início da nossa existência. Quando Ele coloca o homem e a mulher no jardim para trabalhar, para cultivar. O Catecismo da nossa Igreja nos diz claramente que o trabalho do homem foi desejado por Deus. Deus quis o trabalho do homem, então não é uma penalidade o homem trabalhar. Vamos ler no parágrafo 378 o que o Catecismo da Igreja nos diz. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Lá vive para cultivá-lo e guardá-lo. O trabalho não é uma penalidade, mas sim uma colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação invisível. Então, Deus não amaldiçoou o homem com o trabalho. Ao contrário, o trabalho Deus já tinha desejado ao homem e à mulher. Por que isso precisa ficar claro para nós? Porque hoje em dia, muitas pessoas querem emprego, mas não querem trabalho. Querem ganhar a vida, querem sossego, mas não querem trabalho. Veja que lá quando nós formos olhar um pouco a doença da preguiça, nós vamos ver essa questão mais profundamente. São Paulo vai chegar até a dizer, aquele que não trabalha não tem direito a comer. Por que eu estou colocando isso para nós hoje? Para compreendermos que o relacionamento com os bens depende da nossa atitude. É o desejo que nós temos com ele que vai manifestar aquilo que realmente se é uma idolatria, se é uma avareza ou se é algo legítimo, se é algo bom. São João Escriva, também um monge do deserto, coloca essa importância do trabalho para nós. Desde o começo da sua criação, o homem teve que trabalhar. Não sou eu quem o inventou. Basta abrir a Sagrada Bíblia nas primeiras páginas para ler que, antes do pecado, e como consequência dessa ofensa, a morte, as penalidades e a miséria entraram na humanidade, Deus formou Adão com o barro da terra e criou para ele e para sua descendência este mundo tão belo, para que o trabalhasse e o guardasse. A posse, o guardar e o cultivar faz parte do homem. Agora, o homem coloca esse bem, coloca essas riquezas no local do Criador, no lugar do Criador. Então, quando nós temos essa atitude de apego, de colocar essa importância sublimada aos bens, nós acabamos idolatrando ele. Quando nós acabamos tendo uma dificuldade de desapegar-se, nós estamos idolatrando esses bens. Nós já deixamos Deus em segundo plano. Então, resumindo, a avareza é uma idolatria, é um tipo de idolatria. Diga-se de passagem que todo pecado é uma idolatria. O próprio Jesus vai nos dizer, não é possível servir a dois senhores. Ou servirá ao dinheiro, ou servirá ao Senhor. Não é possível, não é possível. Quanto mais nós vamos sendo dominados por essa tendência, essa paixão, mais nós vamos esquecendo na nossa transcendência, mais nós vamos esquecendo de Deus. São Máximo Confessor coloca algumas causas da avareza para nós. Entre essas causas, ele traz 3 que é importante nós dizermos. As 3 causas que São Máximo Confessor traz para nós da avareza é o amor ao prazer, a vaidade e a falta de fé. E entre essas eu destaco a falta de fé como a mais terrível. O homem começa a colocar nos bens a segurança da sua vida. O homem começa a colocar na sua matéria, nas suas riquezas, a segurança da sua vida. Começamos a trabalhar, começamos a cada vez mais nos mergulhar no trabalho, achando que ele é a segurança da nossa vida, e de repente nós nos damos conta que de uma hora para outra as coisas se passam, o tempo foi
algumas pessoas são ceifadas, a vida vai embora e fica tudo aí. Aquele velho ditado, né? Caixão não tem gaveta. Mas como nós continuamos sempre cada vez mais nessa atitude de mergulharmos nessa dependência dos bens, da riqueza, do dinheiro. Veja que aqui eu não estou falando de uma prudência para você se resguardar. Sim, isso é prudente, isso é bom. Mas quando você começa a tirar da sua vida aquilo que é importante, Deus, sua família, sua saúde, seus amigos, só com a finalidade de cada vez mais trabalhar, nós estamos perdendo o foco. Nós não confiamos mais em Deus. Nós não confiamos mais em Deus. É importante nós retomarmos isso, tomarmos a consciência. O demônio, nesse pecado, ele quer tirar o nosso foco da nossa segurança em Deus. Ele quer fazer com que a gente canalize todas as nossas forças para as conquistas dos bens materiais. Para o sossego, para dizer paz e segurança. Tolo, ainda hoje pedirão conta da sua vida. É isso que a palavra nos diz. Aquele homem trabalhou, querendo cada vez mais poupar, guardar nos seus celeiros, e aí então pedem conta da vida dele e ele vai ter que deixar tudo aí. Eu disse a vocês que os dois aspectos da avareza, ela pode ser então esse amor exagerado, esse apego exagerado às coisas que vocês já possuem, como também o desejo de possuir cada vez mais. É importante salientar que não se trata apenas de uma questão de valores de importância alta. Quando você tem uma atitude compulsiva, quando você começa a sempre cada vez mais gastar, a comprar, você tem um sapato, você já tem 2 ou 3 até mesmo sapatos, mas você vai lá naquela loja e vê que custa baratinho, você compra, está na promoção, estava na oferta, eu dividi em vários pagamentos, você vai cada vez mais adquirindo essa necessidade de comprar. Você está cometendo o pecado da avareza, da cobiça. Não se trata de uma importância, de uma quantidade excessiva de dinheiro, de um valor alto, mas sim da atitude que você tem. Se você compra, dê aquilo que você já tem. Dê aquilo que você já tem. Por um outro lado, pode parecer aquele velho ditado, né? Pode ser aquilo que a gente às vezes escuta muitas vezes, mas pode ser que um dia eu precise. Eu não posso doar isso, eu não vou me desfazer disso. Pode ser que um dia eu precise disso. E aí você vai ajuntando, acumulando. Você está apegado. Você está sofrendo da paixão, da avareza, da cobiça. Precisa ficar claro para você, irmão. Se desapegue. Dê os seus bens, aquilo que você não utiliza. Quantos de nós podemos abrir o nosso guarda-roupa, podemos abrir as nossas gavetas, podemos abrir os nossos armários, quantas coisas temos apegado. Pode ser que um dia eu precise. Se Deus te concedeu a graça de você já adquirir aquilo, confie que Ele está te sustentando naquilo que você realmente precisa e não naquilo que você acha que precisa. Aí que consiste talvez a grande problemática. Deus está para nos dar aquilo que realmente nós precisamos e não aquilo que nós achamos que precisamos. Nós vamos nos iludindo muito com esse mundo. Vamos querendo cada vez mais conforto. Vamos cada vez mais perdendo o foco. A avareza, então, é uma doença espiritual. E essa doença espiritual, essa paixão espiritual, vai trazendo consequências em nossa vida muito grandes. E as consequências vão se dar no relacionamento com as pessoas. Ela atinge a nossa área mais baixa da nossa vida, o nosso físico. Não que o nosso corpo precisa ser desprezado, não é isso que eu estou dizendo. Mas
ela é, espiritualmente falando, um combate que vai atingir o nosso físico num relacionamento, gerando consequências num relacionamento com Deus, com o outro e com você mesmo. Com Deus, com o outro e com você mesmo. Veja que quanto mais você vai confiando no seu dinheiro, mais você vai deixando de confiar em Deus. Mais você vai colocando Deus em segundo plano, mais você vai colocando Deus de escanteio, mais você vai deixando Deus fora da sua vida. Isso vai gerando um efeito cada vez mais devastador. E atenção, quanto mais eu tenho, mais eu quero ter, porque o pecado não nos satisfaz. Lembra daquilo que nós partilhávamos no início, na nossa primeira aula? O prazer da materialidade do dinheiro não nos satisfaz. Então eu compro um carro do ano, daqui a pouco eu preciso trabalhar mais porque o IPVA é mais caro, porque o seguro é mais caro, porque eu preciso equipar o meu carro, eu compro uma televisão, eu sempre estou olhando para aquilo que é a modernidade, eu nunca estou satisfeito, eu sempre quero, eu quero a melhor casa, eu quero o melhor, eu vou colocando a minha dependência, eu vou canalizando a minha vida para os bens e esqueço de Deus. Cada vez mais eu vou me dedicando aos bens e esqueço de Deus. Esqueço daquilo que Jesus nos disse. Olhai as aves do céu, os lírios do campo. Não trabalham e nem ceifam, mas o vosso Pai cuida. Esquecemos que o Senhor nos disse que até mesmo um fio de nosso cabelo o Senhor sabe. Deus sabe aquilo que precisamos, meus irmãos. Nós precisamos voltar a olhar para Deus, voltar a olhar com gratidão a Deus. Colocar Deus no centro da nossa vida. Então, a primeira consequência que essa paixão da avareza gera em nós é um afastamento de Deus. É uma falta de confiança no amor de Deus. É uma falta de confiança na providência de Deus. Porque Deus nos concede aquilo que precisamos e não aquilo que queremos. E nós sempre queremos mais. Nós sempre estamos querendo cada vez mais. Sempre estamos querendo cada vez mais coisas. E aí nos afastamos de Deus. A segunda consequência é um relacionamento consigo mesmo. Eu vou ficando cada vez mais escravizado, eu vou me escravizando com essa tendência que vai fazendo com que eu perca a minha saúde. A gente até diz muitas vezes, né? Existem pessoas que vivem a vida, perdem a vida para conseguir fortuna e perdem a fortuna para conseguir a saúde depois, lá na frente. Você vai cada vez mais gerando uma tristeza, um acúmulo de decepção na alma. É exatamente isso, porque você vai percebendo que aquilo não te satisfaz, aquele bem não te satisfaz, então você vai gerando cada vez mais a necessidade de adquirir bens, de acumular bens, e aquilo não te preenche, e você vai se escravizando. É preciso parar. É preciso ser grato a Deus, gratidão a Deus por aquilo que Deus nos concedeu, por aquilo que você já tem. Desapego, você certamente tem algo que você pode desapegar-se. Aqui também vale das questões espirituais, das questões sentimentais. Quantos apegos nós temos? Quantos objetos sentimentais nós temos? Ora, se gera uma idolatria em você, se esse objeto, eu ganhei um terço de família, eu ganhei uma cruz de família, eu ganhei uma imagem de família, aquilo para mim é uma relíquia, e eu tenho um apreço, eu tenho uma história por trás disso. Eu não estou dizendo que você tem que desprezar essa história, mas se aquilo começa a gerar em você um amuleto, uma coisa que ultrapassa o bom senso, ultrapassa a medida, você precisa se desapegar. E por último, não menos importante, a pecado da avareza, essa paixão, vai gerar efeitos práticos no relacionamento com o outro. Você começa a ver o outro, então, com distanciamento, você começa a ver o outro como seu inimigo.
Aí entra até mesmo a cultura moderna que nós vamos incentivando os nossos filhos. E os nossos filhos precisam ser os primeiros, precisam ser os melhores, precisam conquistar cada vez mais. Eles estão sempre sendo educados para uma competitividade, para ganhar o nosso próximo, é sempre o nosso inimigo. E eu vou então tendo uma dificuldade no relacionamento com o outro. Eu vou colocando um como outro como um objeto, como algo descartável na minha vida. Algo descartável. Isso pode acontecer até dentro da nossa própria família, dentro do nosso próprio núcleo familiar. Nós vamos excluindo o nosso familiar, o nosso irmão, o outro. Nós vamos percebendo cada vez mais essa dificuldade, e parece que não sustenta, e não sustenta realmente. A avareza vai gerar outros pecados em nós. A dureza de coração, a iniquidade, a violência, as mentiras, as fraudes, preguiça. Nós vamos cada vez mais para conseguir conquistar aquilo que buscamos, nos desviando do caminho das virtudes. Os sintomas mais claros da avareza, então, é o prazer em possuir o bem. Eu me sinto um prazer em possuir aquilo, uma preocupação em conservá-lo. Meu Deus, riscaram o meu carro, bateram no meu carro. Aliás, existe uma peça no carro que se chama para-choque. E quantos de nós ficamos preocupados com o nosso carro? Quantos de nós ficamos... o carro bate, o carro risca, o carro aquilo, os nossos bens vão se desgastando. E quantos de nós a gente fica numa paranoia? Eu comprei uma casa, eu comprei um carro, será que vão roubar? E a gente começa a ficar com essa preocupação, vamos nos afogando nessa preocupação. A nossa mente já não tem outro lugar senão a preocupação por aquilo que nós adquirimos. Será que está sossegado? Será que está tranquilo lá em casa? Como que a gente vai se preocupando com os nossos bens? A dificuldade de se separar deles e a angústia de doá-los. Quando eu dou, parece um parto, parece uma dificuldade enorme que eu tenho em doar. Eu tenho uma dificuldade tremenda de me separar daquilo. Eu fico, remoendo, eu fico alimentando. É preciso nós tomarmos consciência. Dito tudo isso, nós precisamos saber algumas coisas, algumas finalidades, algumas terapias, como nós vamos combater nesse pecado em nós. A primeira delas é conhecer realmente o pecado, conhecer a realidade, a consciência daquilo que serve a matéria, para que serve aquele bem. Vamos dar um exemplo. Um carro serve para te levar para lá e para cá. Serve para que você encurte os espaços, serve para ajudar a você se locomover. A finalidade do carro é ajudar a você na locomoção. Essa é a finalidade do carro. E não você desfilar com ele, não você ter o conforto com ele. A finalidade do carro é você se locomover mais facilmente. A finalidade de uma roupa é você se vestir. A finalidade de um bem, de um quadro, é você admirá-lo. Então, veja, enfeitar aquilo, trazer uma ornamentação para aquele ambiente. Você precisa ter o conhecimento daquilo qual é a finalidade dos bens que você possui, dos bens que você quer ter, e não idolatrá-lo. Então, a primeira coisa para você combatê-lo é saber que essa doença faz com essa dificuldade, com que essa paixão, faz com que você transforme a finalidade, deixe a finalidade de lado para colocá-la como algo supremo na sua vida. Então, é preciso conhecer essa doença, é preciso você conhecer aquilo que te atinge, é preciso. Preciso olhar com muita clareza e com muita tranquilidade para dentro de você, a fim de saber se você não está dominado por essa paixão. A segunda, talvez a segunda arma que nós podemos contar é uma fé sólida em Deus. Nós precisamos acreditar nas promessas de Deus.
Deus é Deus e não nos desampara, irmãos. Você precisa confiar. E essa confiança vem cada vez mais pela prática de uma vida espiritual. Você precisa estabelecer um relacionamento com Deus de confiança, depender de Deus, acreditar que Deus te sustenta. Quando eu não tenho uma fé, quando eu não acredito mais em Deus, eu começo então a me cercar pelas coisas do mundo. Eu perco a esperança da minha eternidade, então eu vou começar a canalizar a minha vida aqui na terra. Acredite em Deus. Deus não é homem para mentir. Deus te sustenta. Deus nos sustenta em seu amor. Não naquilo que você acha que precisa, mas naquilo que de fato você precisa. A terceira, talvez, arma que nós podemos ter é contentar-se com o que você tem. Seja contente, grato àquilo que Deus te deu. Tenha gratidão àquilo que Deus te deu. Agradeça as coisas que Deus te proporcionou. Seja grato, agradeça ao Senhor. Uma outra atitude que nós precisamos começar a ter é um desapego. Olhe com clareza e com naturalidade as coisas que não te servem mais, aquilo que você não está usando, e vá até além. Veja aquilo que você pode realmente se desfazer e dê. E até aquilo que talvez você não pode, mas você não precise de imediato. Desapegue das coisas. Atitudes concretas, desapegue das coisas, não apenas no sentido, o desapego precisa ser interno, precisa ser na alma. Não, uma atitude concreta, desapegue das coisas. Desapegue. E por último, para a gente terminar, para a gente encerrar, a esmola. Aprenda a amar, aprenda a doar, aprenda a ser disponível nos seus bens. Aprenda a ser disponível. Ame as pessoas, não apenas dando, mas dando o seu tempo. Não apenas dando uma esmola, mas dando um dinheiro, mas aprendendo a ser generoso. Aprendendo a ser cada vez mais caridoso, como o Senhor é com nós. Lembramos que a esmola, concretamente, de uma forma concreta, é a imitação daquilo que Deus fez. Deus nos ama. E nos amando, num ato de generosidade, deu tudo aquilo que nós precisamos. Aprenda a amar. Aprenda a se desfazer. A se desapegar. Quero desejar a você, a meu irmão, minha irmã que nos assiste, que Deus possa derramar toda a graça, toda a luz sobre o seu coração, te dar todas as forças para que possamos combater essa paixão. Que Deus te abençoe. Aguardamos você, te esperamos no nosso próximo encontro. Que Deus possa caminhar com você ao longo dessa semana. Deus te abençoe.